Pampa, na Semana Farroupilha. A exigência principal, acima de tudo, era não ter a reeleição de Borges de Medeiros, porque eles tinham em mente acabar, assim como no Brasil queriam acabar com a política café com leite, que era São Paulo e Minas Gerais, a ideia no Rio Grande do Sul é que os produtores rurais tivessem acesso ao governo para que melhorasse, até porque a oposição não tinha esse espaço. Tanto que quando houve a fraude nas eleições, o próprio Assis Brasil solicitou um tribunal de honra para recontar os votos, e esse tribunal de honra seria montado com deputados de ambos os partidos. E Borges de Medeiros mandou somente deputados do seu partido, o Partido Republicano, liderados por Getúlio Vargas. E tem uma anedota, uns dizem que é anedota, outros dizem que é verdade, que Getúlio Vargas entra na sala para dar notícia para Borges de Medeiros que ele havia perdido a eleição, e ele, antes que Getúlio falasse, ele se levanta e comemora e disse: "Veio me dizer que ganhamos novamente, então vamos comemorar." E Getúlio sai dali e reconta os votos, e realmente Borges de Medeiros havia ganhado as eleições. Mas isso diz que são anedotas, né? Causos daquela época. Foi bom ou foi ruim? Não podemos medir com o olhar de hoje. Voltar para o passado e dizer o que é bom, o que é ruim. Mas, ao seu tempo, o positivismo de Júlio de Castilhos, o republicanismo de Borges de Medeiros deram a sua contribuição, ou mesmo de Carlos Barbosa, que construiu o Palácio Piratini, que fez uma série de reformas dentro do Estado, criando novas escolas na faculdade, o que foi de melhora dos republicanos. Mas também nós temos que pensar que a nossa economia era pecuária. Então os pecuaristas de Assis Brasil e dos seus companheiros políticos, como Honório Lemes e tantos outros, Honório Lemes, um homem analfabeto, semi-analfabeto, né? E que é importante a gente destacar a frase dele, do Leão do Caverá, que sempre em seus enfrentamentos na fronteira com Flores da Cunha, nunca era preso, porque conhecia como ninguém aqueles campos, e lutando com lanças contra metralhadoras, sempre levava vantagem. Mas quando da assinatura do Pacto de Pedras Altas, em que foi confrontado pelo ministro da Guerra, o Marechal Setembrino de Carvalho, que olhou para ele, aquele homem rude do campo, e disse para ele: "Mas afinal, o que os senhores querem?" E a célebre frase de Honório Lemes, que fica até os dias de hoje, ela é totalmente atemporal: "Queremos leis que governem homens, e não homens que governem leis." Que, como Borges de Medeiros, com sua habilidade política um pouco herdada também de Júlio de Castilhos, conseguiu convencer Arthur Bernardes que não entrasse na briga. Porque Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul apoiaram Nilo Peçanha. Por lógica, né, a política café com leite de Arthur Bernardes, Minas Gerais e São Paulo, seria intervir nesses estados que não o apoiaram. E ele até interviu, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, mas não promoveu nenhum tipo de interferência e deixou os revoltosos à sua própria sorte. Então, isso foi até o final do ano de 1923. No dia 14 de dezembro, em Pedras Altas, no Castelo de Assis Brasil, foi assinado pelos assisistas. Assis Brasil assinou o pacto para que terminasse a guerra. E no dia seguinte, o Tratado de Pedras Altas foi assinado no Palácio Piratini pelo governador Antônio Augusto Borges de Medeiros. O que determinava o pacto? Mandato de 5 anos com reeleição proibida, né, tanto para o presidente do Estado como para as intendências que eram escolhidas por ele. A adoção de uma legislação federal fosse igual aqui no Rio Grande do Sul, a garantia de mais cadeiras para a oposição na Câmara de Deputados, e também era importante reformar aquela Constituição de 1891, que fora outorgada por Júlio de Castilhos, naquele jeito positivista de ser, e também que fosse dado anistia a todos os rebeldes. Esse foi o Pacto de Pedras Altas, assinado por Assis Brasil em 14 de dezembro de 1923. Rede Pampa, na Semana Farroupilha.
Oferecimento Melita, café fresquinho para sentir mais a vida.